Bom, não sei se tem alguém na CBF, acredito que não tenha, mas no Corinthians teve, pelo menos hoje, no CT Joaquim Grava, que tivemos a entrevista coletiva do Roberto de Andrade e do Alessandro, presente do Duílio Monteiro Alves também, que você tá na expectativa da gente conseguir bater um papo com ele aqui na Rádio Bandeirantes, né? Vou ligar pro Duílio depois, eu ligo pra ele. Acho que vai rolar. Bom, são alguns pontos importantes que nós temos aqui. Eu não sei se você chegou a ver ontem, mas o André Cury, que é um empresário bastante influente no meio do cenário do futebol nacional. Que o Corinthians deve bastante pra ele. E para outros também. Ele participou de uma live num canal de podcast, acho que é Conectado, se eu não estou equivocado aqui, ou Ligados, alguma coisa assim. E o André garantiu que o Paulinho vai jogar no Corinthians a partir da próxima temporada. Ele não pode, obviamente, assinar contrato, já fechou janela, aquela coisa toda, mas ele já está de volta ao Brasil, vai iniciar os treinamentos. Ainda não sabe se no Corinthians a tendência é que isso não aconteça, pela informação que apuramos. Pode vir a acontecer no Bragantino, porque ele tem família lá, tem negócios por lá, e então há essa possibilidade. Então, até pra gente conseguir colocar a palavra do Roberto de Andrade, a palavra... Ele mora em Campinas, ele tem uma fazenda lá. Tem, então, no interior. Do lado de Campinas. Exato, e assim, até pra gente passar, primeiro a gente vai colocar a palavra oficial do clube, a palavra do Roberto de Andrade sobre essa live em que o André garantiu que o Paulinho vai jogar na próxima temporada no Timão, e depois a gente passa a informação que nós temos hoje em relação Paulinho, Corinthians e o seu staff. Vamos ouvir o Roberto de Andrade. Primeiro que o André Cury não é nem empresário dele, não sei nem por que ele falou isso. Desculpa, mas não tem nada a ver com o Paulinho, nem com o Corinthians, nem com nada. No momento certo, nós vamos conversar com o Paulinho. O Paulinho é um atleta da casa, é um atleta amigo nosso, é um atleta que tem um relacionamento conosco formidável. A gente sabe no momento, acredito eu que não fazem nem uma semana, acho que não fez ainda uma semana que o Paulinho chegou ao Brasil. Então deixa ele cuidar das coisas dele primeiro, para depois a gente sentar com calma e conversar. Nós não temos pressa nenhuma disso, porque isso só vai acontecer para janeiro, então nós estamos muito tranquilos. Então deixa as coisas andarem ao natural. Ele tá tratando com imensa cautela, Netão, porque é uma coisa muito simples, né? A informação que nós temos só aqui... que tem uma coisa assim, quando o Roberto de Andrade fala assim, ó, ele não é empresário dele. Mas muitos empresários que não são dos jogadores levam os jogadores até lá. Se falam também, né? E outra coisa, o que o Corinthians deve pro André Cury, não adianta nada você falar, o André Cury falou negócio. Se aí chega perto, né? Tudo bem, vai, vamos lá. Então, a informação que nós particularmente temos é que o Paulinho, ele se arrependeu, e fica aqui o canal totalmente aberto para que o Paulinho possa falar e entrar no ar e desmentir se for uma mentira que eu estiver falando aqui, mas a informação que nós temos é que o Paulinho... porque ele ficou bem bravinho com o Vessone, né? Ficou bem bravinho com o Vessone, né? A informação é que ele se arrependeu de ter fechado com o Oriente Médio, ficou pouquíssimo tempo lá, não conseguiu completar um ciclo aí de 2 meses, e a proposta que o Corinthians, quando eu falo proposta que o Corinthians apresentou, o Corinthians não chegou e pegou um papel timbrado, assina aqui. Chegou e falou, temos tempo de contrato, a luva é essa, o salário é esse, você aceita? E o Paulinho ficou naquela, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor. E aí ele foi ganhar muita grana lá fora, acabou não dando certo, é bem verdade, e ele se arrependeu, e ele quer jogar no Corinthians. Lembra aquela situação, e aí eu me sinto muito à vontade para falar isso, em relação ao Roger Guedes? O Roger Guedes, a gente ficou quantos meses falando, ele quer jogar no Corinthians, assim que ele acertar a rescisão de contrato, ele vai fechar com o Timão. Pode chegar Flamengo, Galo, pagando mais como chegou. Mas então vamos lá, o que o Paulinho disse quando o Corinthians já tinha conversado com ele para que ele pudesse jogar no Corinthians? Qual que foi a fala dele e da família? Que ia haver outras possibilidades, é pensar na família nesse momento. E que também não queria, que a esposa não queria, que a esposa queria ir para a Europa. Foi isso que aconteceu. E aí não recebeu proposta de ninguém, recebeu essa proposta. Isso. Então foi isso, foi a família, coisa toda. Aí depois ele sai por quê? De lá. Porque com problema. Sabe? Meio estranho isso, né? Mas tudo bem. O que eu consegui apurar é que ele não recebeu o pagamento, né? Mas ninguém se manifestou ainda. Nem o staff do jogador, que eu procurei, preferiram não falar, nem o jogador se manifestou. Quem é o staff dele? Quem que é o empresário dele? Ele tem eu não sei quem é. Ele tem outro. Não é só um empresário. Por exemplo, o Paulo Pitombeira, que comandou a situação envolvendo o Roger Guedes. Era um cara centralizado. No caso do Paulinho, o cara mais forte que gera a carreira dele é o Giuliano Bertolucci. É o Bertolucci. Só que a gente sabe que... Então, filho.
Então, pois é. A informação que eu tenho é que o Paulinho está fechado, tá? Respeitando, obviamente, a palavra oficial do clube. Eles vão tratar com cautela, só podem assinar a partir da próxima temporada, a partir de janeiro. Mas o Paulinho se arrependeu e quer jogar no Corinthians, ainda mais sabendo que o Corinthians muito provavelmente vai jogar a Copa Libertadores da América de 2022. E aí eles usam também essa cortina de fumaça, né? Como não pode contratar agora, como não pode fazer nada agora, então a diretoria nunca vai falar que sim. Não então, por enquanto, fica Mas também nem precisa falar, né? Exato. Nem precisa falar. Exato. Porque essa é a negociação. A única coisa que eu já falei aqui nos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes, é assim. Eu tenho o Paulinho, não tem? O Paulinho tá no mercado, não tem? Sim. Então eu vou dar só um exemplo pra vocês, hein? Vamos lá. Então, o Flamengo não ganha Libertadores. Certo? Eu duvido que o Paulinho não cai no Flamengo. Do futebol dele. Palmeiras não ganha. Ele tem que modificar pro final do ano com a Leila. Eu duvido que o Paulinho não cai no Palmeiras como jogador. Tô falando se ele vai. Claro. O Santos tá morto de grana. Mas imagina só levar o Paulinho pro Santos. Um galo, vai. Eu fazer uma proposta pro Paulinho. Aí, o Grêmio tá morto. Tá perdendo tudo, não sei o quê. Aí o Paulinho fala, opa, tem o Paulinho. O Filipão já quis ele, né? Isso. Aí você pega... Aí eu vou... Assim, só pra, né? Sim. Né? Aí o São Paulo. É um time que nunca tem um meia mais de ligação, que fez uma burrice. Não o Júlio Casares, o seu Leco. E fora os problemas, vocês leram o UOL aí em relação aos dirigentes. Os dirigentes. Aí, ó, todo mundo aí. O Júlio Casares tem que ajeitar tudo isso. Aí pega o São Paulo, falou, Paulinho, vem cá, vou fazer outro contrato 3 anos com você. Isso, eu tô. 1, 2, 3, 4, 5 times. Se o Corinthians quer meu Paulinho, que faça já um pré-contrato, que converse. Não precisa falar que chegou. Porque se chega. Mas já conversou. Então, mas se o mas conversar é uma coisa, né? Não, você acertou. Então, você acertou. Então, até janeiro, você tem o mês de. Que mês nós estamos? Nós estamos em setembro. Outubro. Não, então, tudo bem, mas você tem que pagar o mês de setembro. Claro. Aí você tem que pagar o mês de outubro. Aí você tem que pagar o mês de novembro. Aí você tem que pagar o mês de dezembro. Você tem que pagar 13º e férias. Para todos os jogadores que estão lá. Aqueles que estão e aqueles que não estão. Claro. Então o Corinthians tem que ter muita grana até janeiro. Porque se não tiver muita grana até janeiro, e se o salário ficar atrasado até janeiro, ou se ficar 1 mês, 2 meses atrasado, eu duvido que o Paulinho vai pro Corinthians. Tem uma situação também, até pra gente poder fazer essa ligação com o que você acabou de falar, Netão. A gente vai colocar o Roberto de Andrade falando sobre, talvez, a maior contratação do Corinthians nesta temporada. Não é torcida e nem jogador. É sobre o acordo com a Caixa Econômica Federal e a renda de bilheteria, que a partir já do próximo jogo, com a volta da fiel torcida corintiana lotando a Neoquímica Arena, inicialmente 30%, depois 50% e depois 100%. 100% da grana da renda de bilheteria vai pro Timão. E toda segunda-feira, de lavada, às 22 horas, com você e com o nosso querido Vinícius Bueno. No YouTube. Foi o Ulisses. Quem que vai ser segunda-feira agora? Segunda-feira, Paulo Jamelli. Paulo Jamelli, monstro sagrado, no De Lavada, às 22 horas, no YouTube, no podcast De Lavada. Valeu, Netão. Roberto de Andrade, fala aí, Roberto. Como foi divulgado pelo governo, até pela época, o último acordo que foi feito, nós teríamos 2 anos que as receitas do estádio seriam 100% da clube. Agora nós estamos prestes a fazer um novo acordo com a Caixa, que ainda não foi feito, mas está muito perto de ser feito. Então, nesses próximos jogos agora, a receita será 100% da clube. Então, só para a gente poder resumir, para quem acompanhou essa palavra do Roberto de Andrade, o que é? 100% da grana que entrar de renda de bilheteria vai pro cofre. 2 anos, né? Exato, 2 anos. Mas olha só, coisa que jamais aconteceu desde a fundação do estádio em 2014. É claro que o Corinthians tem que estar... Tudo que entrou foi pagar juros. Isso, exato. Tudo foi pra pagar juros. Tem muita coisa. Isso é legal. Simples. Você ter 2 anos de dinheiro de renda, né? Você poder ter isso é muito importante. Esse acordo com as ações trabalhistas que tem, né? Perfeito. São 76 meses, né? E 6 anos. Só das condenadas. 72 meses. Só com os condenados. Só dos condenados, isso, né? Tem muita coisa rolando na justiça ainda. Isso. Não, mas é legal. Não, tudo bem. Mas, William, Capi. Mas é uma coisa legal. Deixou de penhorar alguma coisa, Não, deixou o Parque São Jorge. CT. O CT Dr. Joaquim Grado. Perfeito. Né?
Em relação a isso, é uma coisa importante para tentar realmente solucionar o dinheiro que entra, né? Se entrar 10 milhões, vai. Então 2 bilhões dá para pagar aqueles 6 anos que a gente fez. Vai sair 20 para 1, 30 para 1 e tá certo. Já deveriam ter pensado nisso antes. Parabéns ao Duílio. Que bom que tá fazendo esse planejamento agora e a importância da bilheteria não só pro Corinthians, mas para todos os clubes. A diferença é que o Corinthians tem uma torcida impecável, né? E que certamente vai comparecer, vai lotar, né, o Química Arena. O Capeçol só para deixar claro, Gabizinha, 30% nos primeiros jogos, depois 50%, depois 100%. E aí a partir do reta final de novembro, aí 100% aí o pau canta. Ah, mas eu acredito que vai, dentro de cada uma das capacidades vai ter... Tenho dúvida. 100%. Se der pra segurar os caras lá, né? Porque você sabe como é que é. Ah, sim. A gente viu no Mineirão o que aconteceu. São 14, quase 15 mil pessoas, esses 30%. Se colocar um ticket médio de 50 pau, dá 700 mil por jogo. Só isso. Eu questionei o Roberto de Andrade na reta final da coletiva sobre o valor dos ingressos, até pra tranquilizar o torcedor corintiano, porque a gente não sabe. Você viu o que o Vasco fez na Série B? Porra, os caras enfiaram a faca, velho. O time não joga nada. Mas vamos lá, vamos deixar bem claro. Não são só os clubes, né? Como assim? Supermercado, cabeleireiro, todo mundo tá fazendo isso. Tá certo? Tá errado. E certo? o ingresso começa a ser caro pelas taxas da CBF também. Isso. CBF cobra pra não trabalhar. Isso. Então aí o clube fala o quê? Eu preciso agora. E do jeito que o torcedor tá, ele vai pagar 200, 300, 400, 500. Você não tem a dúvida disso. Né? Mas vai chegar uma hora que não vai dar. Mas, por outro lado, não é só o futebol. Todo mundo tá fazendo isso. Sabe quanto custa 1 quilo de carne? Quanto custa um... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Você bota 200 conto de gasolina, você não vê se tem alguém lá dentro do tanque. Então, aí as pessoas que sabem. Aí eu não sei como é que é o fiel torcedor, o avante, o soberano. O que isso... Eu não entendo disso aí, eu não posso falar. Bom, o Colagrossi, que é o homem forte do marketing e comunicação do clube, conversou conosco no Esporte Debate, faz o que acha uma... O que ele falou? Cara, ele falou que a partir das próximas semanas o Corinthians vai... como é que eu poderia usar o termo que ele usou? Seria atualizar e trazer um certo privilégio pro torcedor que continua como fiel torcedor, você entendeu? Tipo, aquele que não deixou nesses 2 anos de pagar, eu vou dar a preferência pra ele, pra que ele possa ter o ingresso. Ele ainda não revelou. Ele não revelou, mas é basicamente algo semelhante a isso e ainda mais para poder pegar as outras regiões. Pessoas que moram fora do Brasil, moram fora de São Paulo e não têm a possibilidade de assistir os jogos do Corinthians. Nesses 30% tem que mostrar o quê? A vacina? Cartela de vacinação. Cartão de vacinação. Vocês viram no Mineirão lá os caras pulando a catraca? A vergonha, né? Vocês viram? Eu vi. Ah, tinha muito mais do que permitido. Bom, por isso que não tinha 17 mil pessoas. Não. Tinha mais de 30. Sim. Que vergonha, não? Vergonha, o próprio Mineirão publicou de pagantes 18. Que já é mais de 30%. Claro, esquece. Uma última coisa pra fechar em relação... É a última mesmo? Juro que é a última, bem curta. Não precisa jurar que Deus não tem nada a ver com isso. Por Deus, só jurei, calma. Eu sei que você não gosta de jurar. Não, Deus não tem. Pois Deus já tá... Deus tá de saco cheio com um monte de coisa, eu vou jurar por ele ainda. Tem uma situação envolvendo a empresa que o Corinthians contratou para ser a consultora financeira. Eles estão organizando essa parte de renda de bilheteria que vai passar a entrar para poder, por exemplo, vamos supor que o Corinthians faz 4 jogos no mês, e aí você coloca 3 milhões de reais por renda de bilheteria. Vamos supor aqui, tá? É só algo ilusório. 3, 6, 9, 12. Estamos falando de 12 milhões de reais no mês. O Corinthians vai ter 100% da sua totalidade, coisa que nunca aconteceu. Essa empresa... Dá os 12 milhões pro William, pronto. Então... E paga o ano inteiro dele. Eu faria isso. Então, eles vão pegar uma parte... É lógico. Eles vão pegar uma parte dessa grana e vão separar para eventuais problemas que o Corinthians possa vir a ter nesses 3 anos da gestão do William Monteiro Alves. Então, assim, não entendam que essa grana que chegar vai ser só pro futebol. Porque não será. É para evitar qualquer tipo de problema no futuro que o Corinthians possa vir a ter, tá certo? Tomara que seja assim. E posso dar uma última informaçãozinha? Não é nem informação, mas para fazer isso, é a mesma coisa. Eu gosto de conversa de quitanda. Então tá, você vai pegar isso aí. Vamos lá, vamos supor que dê 1,5 milhão cada um, vai. São 6 milhões, né? Certo? Certo. Acho que é 3. Não, dá 4,5. Vamos botar 5 milhões, vai. Aí eu vou tirar 1 milhão. Mas peraí, antes de eu tirar 1 milhão do meu salário ou do seu salário, eu tenho que pagar as outras coisas. Eu não posso ter um fundo de um dinheiro para que eu possa ter a ideia que mais tarde alguém vai... Não, eu pago o que eu tô devendo. Você não pode ter fundo se eu devo.
É errado isso. Por quê? Porque quanto mais tempo você deixar as ações trabalhistas, fica muito mais caro, os juros é muito maior. Então isso é uma baboseira, uma coisa muito idiota. Porque você não pode, eu pego 5 milhões, eu vou deixar 1 milhão, aí eu devo 10 milhões pro Gil. Não, pega aquele 1 milhão e dá pro Gil. Diminui os 9. Poucos, né? Porque não adianta você ter um fundo se eu devo pra todo mundo. Isso é idiotice. Você falar isso pro economista, ele vai falar, pô, você é tonto, cara. Como é que você pode fazer isso? Bom, só pra vender o peixe, então, às 8 da noite, entrevista exclusiva ao vivo, Juliano, camisa 11 de Timão, vai conversar conosco no Esporte Debate. Quem tiver pergunta, bombardeia aí o WhatsApp ou youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Chama de novo. Juliano, camisa 11 do Timão, jogador que desde que estreou nunca saiu do time, fez gol, já deu passe, tá jogando muita bola, camisa 11 já no Esporte Debate a partir das 8 da... O programa começa às 7h30, se quiser ficar com a gente desde o começo, mas 8 horas ele começa a falar com nós. E agora, com o hino do Atlético Paranaense de fundo, placar. Ah, graças a Deus, hoje vai dar furacão na cabeça, moleque. 3-0 nós. 3 gols do Terans. Ah, você não é corintiano? Eu? É. Olha, eu tenho um pezinho em Itaquera, mas o coração é furacão. É furacão? Pezinho de dívida, né? Dívida em todo lugar, né? Tem o corpo inteiro. Quem não tem dívida não tem nada, mas não precisa ter Exatamente, tanta dívida também, né?